5, a partir do versículo 1, diz assim então: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome, sede e justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Até aí, irmãos. Jesus, obrigado pela tua palavra, que nós venhamos, ó Pai, aprender cada vez mais dela. Hoje nós vamos falar sobre bem-aventuranças, ó Pai, e que de fato venhamos crescer nisso. Venhamos ser pessoas bem-aventuradas, pessoas felizes segundo a tua vontade. E nós oramos a Ti, então, Pai, que o Teu Espírito Santo venha trazer transformação, renovação, venha trabalhar na nossa mente, no nosso coração, nos nossos sentimentos. E nós oramos a Ti, Pai, que assim ocorra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje nós damos início, então, a uma série de mensagens. Gostaria que nas próximas quartas-feiras nós viéssemos a falar sobre esse tema tão importante que são as bem-aventuranças. O bem-aventurados, né, significa aí estar plenamente satisfeito. E é exatamente isso que Jesus tem para nós. Uma vida da qual eu e você estejamos plenamente satisfeitos. A bem-aventurança, irmãos, então, é um fruto do nosso caminhar com Deus. Esta é uma grande verdade. Cada vez mais que nós vamos caminhando com Deus, mais nós vamos desenvolvendo, então, essas bem-aventuranças das quais nós vamos estar estudando. Nos dias de hoje, irmãos, as pessoas relacionam muitos fatores à felicidade. Então, as pessoas relacionam uma questão para ser feliz, elas relacionam uma questão de saúde, relacionam a questão de beleza, sucesso, paixão, riquezas. Tudo isso pode trazer uma sensação de felicidade, porém, isto é passageiro e também é corruptível. Jesus ensina para nós a verdadeira receita da felicidade. E eu gosto aí exatamente desse termo receita. Eu, particularmente, eu não sei fazer muitas receitas. Mas você, de repente, irmã, ou até mesmo irmão, que sabe fazer receitas, você sabe que tem ali uma certa ordem, né? Para que aquele prato dê certo. Nem todo mundo, eu conheço muita gente que tem dificuldade de seguir receita, inclusive. E aí as coisas não saem tão bem assim. Ela inverte, inventa, enfim. Tem pessoas que querem ser criativas e acaba dando errado os pratos. Aqui Jesus está dando uma receita para nós. E para nós, se nós seguirmos essa receita, chegaremos aí no propósito delas, que é exatamente ser pessoas bem-aventuradas, é exatamente nós encontrarmos e vivermos a verdadeira felicidade. É uma receita desde que nós verdadeiramente estejamos seguindo ela à risca. Então, toda essa questão proposta pelo mundo, que nós acabamos de dizer, essa felicidade baseada em coisas corruptíveis, em coisas passageiras, Deus está fazendo uma proposta muito mais excelente para nós. Jesus ensina a verdadeira felicidade, então dá a receita dessa felicidade, e essa felicidade ela é abundante e ela é real. Então é uma questão verdadeiramente que está acessível, tanto para mim, tanto para você, está acessível para todos. Do menor ao maior.
todos têm acesso a essa verdadeira felicidade. Do rico ao pobre, enfim, todos podem ter acesso. A expressão bem-aventurados é repetida nesse trecho de Mateus que acabamos de ler 9 vezes e quer dizer o mesmo aí que feliz. Então a primeira questão, irmãos, que eu vejo que nós precisamos fazer é: Jesus está nos chamando para alinharmos então as nossas expectativas. Olha o que vai dizer em Romanos 12, versículo 2, irmãos. Não se moldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, nessa questão de alinhar expectativas, versos Romanos 12, 2. Irmãos, Jesus está falando o quê? Olha, não se moldem ao padrão desse mundo. Um dos grandes erros que nós temos cometido, talvez, é a gente querer ter a felicidade, mas a nossa felicidade, aquilo que nós consideramos como felicidade, é diferente daquilo que a Bíblia ensina. Então há um padrão, e há um padrão mundano. E Jesus está dizendo assim: não se molde a esse padrão, mas tenham a sua mente transformada. Aqui é transformada pelos valores do reino dos céus, transformados pela palavra de Deus. Jesus está falando assim: olha, alinhe a sua expectativa sobre felicidade com a minha. Jesus está falando: olha, você pode ter muitos conceitos sobre aquilo que você acha que é felicidade. Mas Jesus está dizendo: olha, ser feliz no reino dos céus é exatamente isso. E é isso que nós precisamos entender nessa noite. Nós temos que alinhar e ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus, para que assim sejamos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas para isso nós precisamos alinhar as nossas expectativas com a expectativa dele, com a expectativa de Jesus. Para iniciarmos, falaremos então sobre a importância de alinharmos então as expectativas, e creio que esse seja um grande problema nos dias atuais, pois muitos se encontram então frustrados com promessas que o evangelho de Jesus nunca prometeu. Irmãos, eu li recentemente um livro que diz o seguinte, assim, vou mostrar aqui para vocês, aproximar aqui na tela. O livro é Igreja Tô Fora. E é do Ricardo Agreste, ele é um pastor. Ele está fazendo aqui, na verdade, uma crítica aos nossos tempos. Então ele vai falar, a igreja tô fora, e depois ele termina falando e explicando igreja tô dentro, mas o que é verdadeiramente ser igreja. E nesse livro, o pastor Ricardo Agreste, ele acaba apontando muitos erros e muitas expectativas que são frustradas por parte de pessoas que começam a frequentar a igreja, e elas são frustradas porque elas estão em busca, muitas vezes, ou estão sendo até mesmo ensinadas de uma forma errada. Vocês sabem que existe, e não deveria, mas é um evangelho errôneo, da questão do evangelho do bem-estar social. Esse evangelho do bem-estar, esse evangelho da prosperidade, ele promete coisas que a Bíblia não eles distorcem verdades bíblicas. Então as pessoas acabam indo à igreja, iniciam um relacionamento com Deus, mas com expectativas da qual o evangelho não promete. Então a pessoa está indo na igreja muitas vezes porque ela quer prosperar. Ela quer enriquecer, ela quer comprar uma casa, ela quer trocar de carro, ela quer conseguir um bom emprego, ela quer ter uma saúde plena, ela quer muitas bênçãos, muitas situações. E cada uma dessas situações, irmãos, são maravilhosas. Mas Jesus está dizendo aqui para nós: olha, a sua felicidade não pode estar nisso. A sua expectativa não pode estar baseada nessas coisas que ficam aqui, coisas que são passageiras. Jesus está falando então: olha, não se frustre com o falso evangelho, não se frustre com falsos ensinamentos, não se frustre com falsos profetas. A Bíblia vai alertar e vai dizer: olha, existe sim falsos ensinamentos, existem falsos profetas. Inclusive o apóstolo Paulo vai dizer que nos últimos dias nas quais nós vivemos, as pessoas seriam tentadas ao ouvir
as próprias verdades, isto é, elas seriam tentadas a ouvir mentiras, palavras que agradassem ao coração, mesmo que essas palavras fossem mentirosas. E nós temos vivido, irmãos, tempos assim. As pessoas muitas vezes estão em busca de ouvir palavras que são agradáveis. Mas aqui, irmãos, nós precisamos estar alinhando então as nossas expectativas e estarmos abertos a ouvir a palavra de Deus. Mesmo que a palavra de Deus para nós, naquele momento, seja uma palavra um pouco mais dura. Mas vindo de Deus vai trazer cura, irmãos. Grave isso no teu coração. Mesmo que a palavra você discorde, mesmo que a palavra seja dura, mesmo que a palavra de alguma forma traga algum desconforto, muitas vezes a palavra de Deus também, para nós, é como aquele remédio um pouquinho mais amargo. Mas, irmãos, vai trazer cura para dentro de nós. Então, não adianta nós ficarmos tomando, aquele suquinho, se o suquinho não vai trazer nenhum resultado para aquilo que nós precisamos ser curados. Então, em nome de Jesus, esteja aberto. Então, nós precisamos alinhar essas expectativas. Porque, de repente, você está ali, olha, a felicidade para mim é isso. Olha, eu seria tão feliz se acontecesse isto ou aquilo na minha vida. Eu seria feliz se eu tivesse um emprego e eu ganhasse muito dinheiro, aí eu pudesse ficar um mês viajando. Coisa boa, coisa legal, irmãos, que bacana. Mas não é isso que Jesus está prometendo para nós. Jesus tem uma felicidade muito maior do que isso, para mim e para você. Então, alinhe expectativas. Veja se de repente a tua frustração, a tua tristeza, ou até mesmo a tua incredulidade, ou a sua decepção. Talvez você já passou por algumas igrejas e você ficou frustrado. Você fez tudo aquilo que a igreja pediu e de repente não trouxe resultados. E não trouxe resultados porque muitas vezes aquilo que está sendo prometido não tem aliança com Deus. Aí não adianta. Talvez você sentiu-se também, passou algum lugar, você sentiu-se usado. Talvez você está sentindo-se frustrado. E talvez você está nessa de igreja, estou fora. Ou você está decepcionado com a igreja, até mesmo decepcionado com Deus. Mas eu quero dizer para você, de repente, as suas expectativas em relação ao reino dos céus era bem diferente das expectativas que Deus tem para você. Talvez esteja bem diferente daquilo que Deus promete na palavra dele. Irmãos, Deus tem uma aliança e um compromisso com a palavra dele. Com aquilo que de fato ele prometeu, com aquilo que de fato ele ensina, e não com ensinamentos humanos, e não com os falsos ensinamentos. Então, em nome de Jesus, que nessa noite você venha aliar. Talvez não seja isso, talvez não foi porque você quis algo que a Bíblia nunca prometeu, ou de repente você foi vítima, infelizmente, de algum falso profeta, mas hoje você está sendo convidado a voltar, mas a você alinhar, a você descobrir verdadeiramente qual é esta verdadeira felicidade que Jesus promete. Jesus tem uma vida abundante, sim. Jesus tem a verdadeira felicidade, sim. E nós vamos estar, então, no decorrer das semanas, estudando sobre elas. Mas hoje vamos alinhar essa expectativa? Vamos ver, então, se a tua expectativa bate com aquilo que a palavra de Deus fala. Vamos ver, então? E olha o que vai dizer aqui, então. Que alinhar as expectativas é entender o que significa ser feliz para Jesus. Você já perguntou para ele? Já perguntou para Jesus, para o Senhor, o que é ser feliz? Eu sei que cada um de nós podemos ter uma resposta diferente. Eu sei que muitas das nossas respostas seriam baseadas em alguma situação adversa que nós estamos enfrentando. Se você está passando por uma dificuldade numa questão de saúde, talvez você falasse, olha, para mim ser feliz é ser curado. Mas aqui Jesus você já parou para perguntar para Jesus o que é para ele ser feliz? Jesus, para o Senhor, o que é ser feliz? Nesta vida, nesses tempos. Lembrando que os filhos de Deus, eles são livres. Eu e você somos livres. E por que ensinamento de liberdade é importante na questão da felicidade? Porque a nossa felicidade não poderia nos fazer escravos ou dependentes de coisas materiais, de coisas circunstanciais, de coisas passageiras. Como você seria livre e ao mesmo tempo feliz se a tua felicidade fosse condicionada ao dinheiro? Se a sua felicidade fosse condicionada ao sexo, ao poder, à influência que você tem?
aos bens materiais que você conquistou, ou à sua saúde. Como você seria livre se ela estivesse condicionada a uma destas coisas? Jesus está falando, olha, a felicidade que eu proponho para vocês vai muito além disso. Vai além de situações, vai além de coisas materiais, vai além de coisas passageiras. Por isso Jesus fala, olha, eu e você, nós devemos ajuntar tesouros nos céus. Ele não está condenando nós ajuntarmos aqui na terra, ele está falando, cara, o importante é vocês ajuntar lá no céu. Porque lá no céu, olha, a traça, a infração não corrompe, não corrói. Então Jesus, da mesma forma, na questão da felicidade, ele está falando, olha, eu tenho uma felicidade, mas a tua felicidade, você permanece livre. Tem muita gente atrás de uma felicidade, mas se torna escravo de alguma coisa. Talvez você correu atrás e você virou até um workaholic, você tem trabalhado muito, feito muita hora extra, se dedicou de uma forma excessiva porque você queria enriquecer. Você quer bens materiais, você está em busca de confortos, mas agora você se vê, talvez também, preso a essas situações. Preso ao trabalho, preso ao dinheiro, preso. Olha Jesus nos chamando então à liberdade. Porque essa liberdade que Jesus nos chama e essa felicidade, você tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, você pode viver. Isto é liberdade. Você tendo saúde ou não tendo saúde, você pode experimentar. Você tendo uma belíssima casa, ou você morando no aluguel, ou você de repente, você pode estar morando na rua, você pode experimentar. Você tendo uma conta bancária próspera, ou de repente uma conta bancária no especial, você pode também experimentar. Isto é a felicidade que Jesus nos propõe, que é uma verdadeira felicidade. A expectativa, então, de ser feliz segundo o reino de Deus é muito superior, é muito melhor do que a oferecida pelo mundo. Lembra-se que nós citamos, a oferecida pelo mundo é baseado muitas vezes em paixão, em riquezas, em beleza, em seguidores, em redes sociais, em influência, em saúde. Jesus está falando, olha, a felicidade que eu proponho para vocês é muito melhor do que é oferecida pelo mundo. A felicidade proposta pelo mundo, irmãos, é correr atrás do vento. Em Eclesiastes, Salomão vai dizer isso diversas vezes. E isso também era correr atrás do vento. Isso ele está dizendo, olha, tem muitas coisas dessa vida que não adianta. É perca de tempo. Correr atrás do vento, você nunca vai encontrar, obviamente, vai alcançar o vento, né? Então, assim, é uma perda de tempo. É uma perda de energia. É uma perda ali de propósito em si. É algo que você investiu muito tempo para correr atrás e no final você não conseguiu alcançar. Jesus está dizendo aqui, a felicidade proposta para o mundo é correr atrás do vento, gerando, obviamente, frustrações. Por isso que muitas pessoas, mesmo quando ela conquista aquilo que ela queria tanto, ela permanece frustrada. Por isso, irmãos, vem a frase, inclusive, de que dinheiro não traz felicidade. Porque a frase vem, inclusive, de pessoas que chegaram lá, mas permanece muitas vezes refém de sentimentos malignos, sentimentos ruins. Chegam lá, mas muitas vezes chegam lá, mas com a família destruída, chegam lá, mas com sentimentos de abandono, chegam lá, mas com sentimentos de ódio, chegam lá, mas não desfrutam de paz. E aqui Jesus está falando, olha, a felicidade proposta pelo mundo é correr atrás do vento, gerando frustrações. Agora, a felicidade que ele nos oferece é perfeita. Alinhar expectativas é aprender, então, a ver o mundo com os olhos de Deus. Jesus está chamando eu e você e dizendo, olha, vem ver o mundo. Vem cá comigo, dá uma olhada. Vem até esta janela aqui, olha, olhe para o mundo, mas olhe com os meus olhos. Não com os olhos do mundo, não com os olhos mundanos, não com aquilo que nos foi de alguma forma ensinado. Jesus está falando, não, olhe com os meus olhos. É por isso que o apóstolo João vai falar na primeira carta dele, lá em 1 João, olha, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque todas essas coisas são corruptíveis, elas vão ficar aqui no mundo.
É por isso que o apóstolo Pedro também vai dizer: olha, todas essas coisas passam, mas a vontade de Deus permanece para sempre. Porque, irmãos, essa é a grande questão, é olhar o mundo com os olhos de Deus. Isso traz paz, isso traz felicidade. Isso nos leva, então, a alinhar a expectativa. E perguntar, então, para Jesus: Jesus, como você olha esse mundo? É um privilégio que os discípulos tiveram, literalmente falando, não é? Ficaram ali 3 anos e meio andando com Jesus. E ali, então, eles puderam, então, perguntar: Jesus, como o senhor vê o mundo? Como que é? Como é essa situação? Olha essas pessoas que estão passando por dificuldades, e essas pessoas que não têm dinheiro, e essas pessoas que estão assim, assado. Como assim? Como elas podem ser muito felizes? E ali eles começaram a aprender, então, o que era ser feliz. Muitos desses ensinamentos, inclusive, nós vamos estar aprendendo, irmãos, eles olhavam, ou se primeiras pessoas que escutaram ali, nesse Sermão do Monte, escutaram ali Jesus falando essas palavras ao vivo, eles estavam ali, irmãos, olhando ao redor e frustradas ali com os religiosos da época, frustrados porque eles estavam ali como cativos do Império Romano, frustrados porque os soldados ali praticavam violência contra eles, frustrados porque os cobradores de impostos cobravam muito além do que deveriam, frustrados porque o futuro deles estavam condicionados à vontade de outro país, no caso Roma, frustrados porque eles olhavam para a religião e eles viam ali muitos religiosos com muita pompa, com muita roupa bonita, com muito discurso bonito, com muitas promessas vazias, mas eles não viviam e não viam verdadeiramente o reino dos céus. Por isso Deus manda ali João Batista para preparar, para que depois Jesus viesse e chegasse dizendo: olha, agora chegou o reino dos céus. Jesus vem para alinhar então as expectativas. Então aprenda a olhar para o mundo com os olhos de Deus. Aprenda a olhar para a sua vida com os olhos de Deus e assim valorizar e buscar um coração segundo Deus. Então o que seria esse coração segundo a vontade de Deus? Sabe que ter um coração segundo a vontade de Deus é o elogio que Deus faz a Davi. Ele fala assim que, olha, o que Davi tinha um coração segundo a vontade dele. Que elogio! O que Jesus diria do nosso coração, não é verdade? Quando eu estava aqui escrevendo a mensagem, eu fiquei pensando: o que Jesus diria do meu coração? O que Jesus tem a dizer do nosso coração? Então aqui ele fala: olha, Davi teve um coração segundo a minha vontade, e aqui ele está nos revelando qual é o caráter, qual é o tipo de coração que ele espera dos filhos dele, de nós que somos filhos do Senhor, de nós que somos cidadãos do reino dos céus. E ele vai dizer então dá uma olhadinha aí, irmãos, a partir do versículo 2. Ele vai dizer então que esse coração, segundo a vontade de Deus, é um coração humilde, é um coração quebrantado, isto é, um coração que chora, é um coração manso, é um coração que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, é um coração misericordioso, é um coração limpo, é um coração pacífico, é um coração que sofre por amor a Cristo. É um coração, enfim, é um coração que ama a Deus acima de todas as coisas, que ama a Deus com todas as forças, com todo o intelecto, com todo o entendimento. É um coração que ama ao próximo como a si mesmo. Jesus coloca aqui então o tipo de coração que ele espera de nós. O tipo de. E esse coração vai gerar a verdadeira felicidade. Esse tipo de coração está acessível para todos nós. Todos nós podemos ter um coração humilde. Todos nós podemos ter um coração quebrantado, que chora. Todos nós podemos ter um coração manso. Todos nós podemos ter um coração que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus. Todos nós podemos ter um coração misericordioso. Todos nós podemos ter um coração limpo. Todos nós podemos ter um coração pacífico. Todos nós podemos ter um coração que sofre por amor a Cristo. E Jesus está falando: isso aqui é ser feliz.
Isso daqui é encontrar, então, a verdadeira felicidade. Então, irmãos, vamos alinhar expectativas? Talvez você esteja aí correndo atrás de outras coisas. E eu não quero aqui desmerecer, irmãos, uma questão de você, por exemplo, você tem que estudar, tem que trabalhar sim, tem que ter objetivos na vida, isso é bom. Mas a gente tem que ter o quê? Entender que a verdadeira felicidade não está nessas coisas. As coisas são importantes. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, tudo isso é importante. Entretanto, irmãos, alinhe-se a sua felicidade com a felicidade segundo a Bíblia. E busque então esse tipo de coração, para que em nome de Jesus você venha também a desfrutar desta verdadeira felicidade. Detalharemos aí esses 8 passos nas próximas quarta-feiras, esse tipo de coração nas próximas quartas-feiras. Então alinhe a sua expectativa. Para nós terminarmos essa primeira parte, seu coração está alinhado com Deus? Faça essa pergunta, dá uma pensada aí. Poxa, eu estou alinhado? Ou o meu coração está em outra batida? Ou o meu coração está corrompido pela segunda vontade desse mundo? Hoje é tempo de falar, Jesus, não, eu estou sofrendo à toa. Eu estou em busca de coisas passageiras. Eu quero alinhar o meu coração com a tua vontade. Com aquilo que o Senhor diz que é felicidade. Isso é bom, irmãos. Isso é acessível para todos. Isso é acessível para todos. Segundo ponto, Jesus está nos revelando aonde ele deseja que nós cheguemos. Expectativa é exatamente isso, é deixar claro aonde quer que a pessoa chegue. Isso é gerar uma correta expectativa. Sabe, irmãos, que muitas vezes pessoas se frustram também em organizações, em empresas, até mesmo em ministérios, enfim, até mesmo em família. Porque não ficou muito claro para as pessoas que fazem parte aonde que o líder gostaria que ele chegasse. Então, às vezes, dentro da empresa, muita gente pode estar trabalhando muito, chegando em casa muito cansado. Mas, às vezes, como não ficou muito claro aonde o patrão gostaria que ele chegasse, não adiantou. Ele correu errado. Ele foi para um outro lado. E, infelizmente, é importante alinhar, é importante todos saberem. E aqui Jesus está deixando muito claro, falando assim, olha, a felicidade é isso. Um povo ali que estava à procura da felicidade, ele está dizendo, olha, a felicidade é isso. Para um povo que de repente estava olhando para os próprios armários, olhando para os mantimentos, e de repente falando, poxa vida, devido a sermos escravos do Império Romano, poxa, meus armários não estão tão cheios quanto eu gostaria. Poxa, eu não tenho a influência, o poder que eu gostaria de ter. Ou de repente não tinha toda uma questão, dinheiro, beleza, o que seja. Estava olhando para o tempo dali naquela época e estava ali pensando, poxa, eu não sou tão feliz como gostaria de ser. E aí Jesus alinha. Jesus fala assim, olha, você está olhando para o lado errado. Irmãos, volta a dizer, talvez você esteja olhando para o lado errado. Jesus está aqui alinhando, está revelando onde quer que nós cheguemos. Sabe que em Filipenses 3,14 vai dizer assim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Há um alvo. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo cita isso na carta aos Filipenses. Prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo, ele não está correndo à toa. Ele sabe qual é o alvo, ele sabe qual é o objetivo, ele está alinhado. As expectativas dele estão alinhadas com as expectativas de Deus e ele sabe muito bem onde Deus quer que ele chegue. Isto é bênção. Irmãos, prosseguir para o alvo é entender, então, que esse tipo de coração que nós temos, essas 8 descrições que Jesus faz das bem-aventuranças, é um alvo. Onde nós devemos chegar para nós encontrarmos paz e felicidade nos nossos dias. Nesses versículos, Jesus deixa claro para os discípulos aonde eles deveriam chegar. Ele revela o alvo a ser alcançado para experimentarmos a verdadeira felicidade. Jesus nos ensina, então, a verdadeira vida, o caminho que todo seu discípulo deve percorrer. Esta vida, Jesus está falando, olha, a verdadeira vida se encontra nisso. Jesus está falando, olha, ele mesmo diz, né, em João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando, olha, esse é o caminho.
Pare de ir por atalhos. Pare de ouvir maus conselhos. Pare de ouvir conselhos e andar conforme o curso desse mundo. Não se amolde ao curso desse mundo, mas para que você experimente a boa, perfeita vontade de Deus. Se alinhe à vontade de Deus, Ele está te revelando aonde quer que você chegue. O Senhor Jesus está preparando os apóstolos e futuramente a igreja primitiva, os desafios que eles enfrentariam nos anos vindouros. No livro de Atos, né, nos próximos anos, tudo isso aqui, irmão, seria uma base para que eles não viessem a se perder. Porque eles passariam por perseguição e aí eles lembrariam, felizes são os que são perseguidos, que sofrem por amor a Cristo. E eles precisaram muito sofrer por amor a Cristo. Eles foram perseguidos e viraram mártires. Principalmente em todo o Império Romano, tantos e tantos irmãos nossos foram mortos ali, queimados, foram mortos na boca dos leões, foram mortos das mais diversas formas por amor a Cristo. Eles precisariam também entender que a verdadeira felicidade não estava nessas coisas passageiras. Eles precisavam entender o tipo de coração, então, que eles precisavam desenvolver. Aqui Jesus já estava deixando a base. Olha, a felicidade é isso. Para que a igreja não viesse a se frustrar. Então, no primeiro século, acabei citando aqui o livro, né? No primeiro século, irmãos, se fôssemos participar, as mensagens não seriam mensagens de prosperidade, porque eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam muito preocupados, os cristãos do primeiro século, a igreja primitiva, eles estavam preocupados em ajuntar tesouros nos céus. Eles estavam preocupados em ter um relacionamento com Cristo. Eles estavam preocupados em crescer em amor. Eles estavam preocupados em praticar uns aos outros. Eles estavam preocupados em se tornarem verdadeiros luz do mundo e sal da terra. Viver o Evangelho. Para isso, esse tipo de coração que nós citamos, essas 8 características que Jesus citou. Jesus também está aqui ensinando, ensinamentos são importantes também, irmãos, para os nossos desafios atuais. Porque, irmãos, como encontramos pessoas frustradas? Frustradas com a própria vida. Frustradas porque olham para aquilo que nós somos bombardeados, e somos. Nós somos bombardeados constantemente com propagandas. Quer seja em redes sociais, quer seja na TV, quer seja em jornais, enfim, nós somos bombardeados. Nós somos bombardeados com uma cultura do nosso tempo, que quer nos forçar e quer nos ensinar e nos ensina de forma errada o que é ser feliz. E aí, como a gente não chega, aí a gente fala, poxa, eu não sou tão feliz assim. Ah, tá tudo bem? Ah, tá mais ou menos. E lá no fundo, às vezes, frustrado, triste, decepcionado. É tão real isso, irmãos, que talvez uma grande parte das orações que são feitas dentro das igrejas são baseadas em conquistas de coisas passageiras. É interessante, Jesus diz, olha, isso tudo vai ficar aqui, ajunte tesouros nos céus. Mas as principais orações, a maioria, a grande quantidade de orações que chegam aos céus nos nossos dias, são orações referentes às coisas passageiras. Agora Jesus está dizendo aqui para mim e para você, olha, que tal você mudar também a sua oração? Essas 8 características, um coração humilde, quebrantado, manso, que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, misericordioso, limpo, pacífico e que sofre por amor a Cristo, deve virar ali motivos de oração. Se você falar, Jesus, olha, esse ponto aqui eu ainda não tenho. Irmãos, eu tenho feito muito isso. De olhar e pegar e falar, oh, Jesus, isso aqui, esse ponto aqui não está legal. E aí eu vou, eu oro, e aí eu agradeço quando eu vejo que estou ali crescendo. Aí às vezes eu vejo que não tinha crescido tanto assim, aí eu erro, eu falho, aí eu vou novamente, falo, Jesus, não. Um novo coração. O Senhor promete isso. Deus promete desde lá de Ezequiel, ali no Velho Testamento, que Ele nos daria um novo coração, que Ele escreveria as leis dele no nosso coração, que Ele nos daria o Espírito dele para que nós viéssemos viver a palavra dele. Então eu fico ali, Jesus, eu sei que isso é verdade, então eu preciso viver isso. Eu preciso ter esse coração quebrantado, eu preciso ter esse coração pacífico,
eu tenho que ter esse coração manso. E nós vamos detalhar mais aí no próximo estudo. Então, frutos, irmãos, da bem-aventurança. Então, Jesus deixou claro, onde quer que nós cheguemos. Busque em oração, busque em estudo da palavra. Te desafio na semana você começar a estudar aí os evangelhos. Vai buscando, vai identificando esses 8 pontos no próprio Jesus. Você vai ver como Jesus age desta forma. É impressionante como Jesus age dessa forma. E lembrando que nós devemos seguir os passos dele. Então, assim, Jesus deixou claro aonde quer que nós cheguemos. Jesus deixou claro que devemos alinhar as nossas expectativas com as expectativas dele. E aqui os frutos, então, da bem-aventurança. Ele deixa claro também nos versículos. Jesus vai dizer aí em João 15,16: Não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, ele vô-lo conceda. Jesus está falando, olha, eu os escolhi, nos nomeei e para que você vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Esse é um fruto que permanece. Esse é o fruto verdadeiramente que vai trazer transformação, traz impacto. E olha o que vai aí dizer então. Para cada bem-aventurança, Jesus descreve o fruto que ela gera. Então volta aí para o versículo 2, irmãos. Ele vai falar aí que o fruto da humildade, de um coração humilde, felizes os humildes, gera a questão do reino dos céus é deles. Olha que bem, vocês vão escrever mais isso na próxima semana. O reino dos céus é deles. Uma outra pegada, é uma outra situação. Jesus não está falando aqui o reino da terra, não está falando de riquezas desse mundo, não está falando de posições de destaque nessa terra. Está falando, não, o reino dos céus é de vocês. Esse reino dos céus começa agora, começa aqui. Nós só começamos a desfrutar muitas coisas do reino dos céus. Mas é a verdade, é um ensinamento, né? É o já, mas ainda não. Tem muitas coisas que ainda nós vamos ver na era vindoura. Mas, irmãos, o reino do céu é deles. Está falando, cara, você começa já a viver uma outra realidade. Você começa a viver como cidadão dos céus. O reino dos céus é seu. Jesus vai dizer também que aquele que é quebrantado, que chora, ele vai ter um coração então consolado. Consolado por Deus. Olha que maravilha. O próprio Deus, Criador de todas as coisas, nos consolando, nos fortalecendo. Felizes aqueles que choram, que têm coração quebrantados. Um outro fruto é os mansos herdarão a terra. Em outra tradução vai dizer assim, receberão, viverão promessas de Deus. Os mansos vivem promessas de Deus. Os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus serão satisfeitos, serão fartos. Viverão nesta abundância. Olha que gostoso. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Em outra tradução vai dizer que Deus as tratará com misericórdia. Comece a agir com misericórdia no seu dia a dia para você ver como você encontra também misericórdia. Como as pessoas também, quando você falha, você encontra muita gente também do seu lado, te honrando, te vendo com bons olhos. O contrário, irmãos, também é verdadeiro. Os limpos de coração verão a Deus. Tanta e tanta gente quer relacionamento, quer experiência com o Espírito Santo. Limpa o coração. Aí você começa a ver Deus. Os pacíficos serão chamados, reconhecidos como filhos de Deus. E por fim, os que sofrem por amor a Cristo, o reino dos céus é deles, e grande é o galardão nos céus. Jesus está falando então, como frutos, como resultados desse novo viver. Reino dos céus, consolados por Deus, viverão promessas de Deus, serão satisfeitos, alcançarão misericórdias, verão a Deus, serão reconhecidos como filhos de Deus, e grande é o galardão nos céus. Jesus está falando, olha, é isso. Agora, o que o seu coração deseja? Será que você vai querer se conformar com o padrão desse mundo? Onde vai falar, olha, o dinheiro é a felicidade. E a grande alegria é comprar algo e deixar esse algo aqui quando você morrer?
Esse é o teu padrão de felicidade? Jesus está oferecendo algo muito superior a mim e a você. O Senhor Jesus vai dizer: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Jesus, um pouquinho antes, vem falar que nós somos luz do mundo, sal da terra. Devemos brilhar, então, fazendo a diferença e fazemos a diferença e tornamos o Evangelho, o reino dos céus, atrativos quando temos esse coração segundo Deus. Quer ver familiar se converter? Quer ver realmente você brilhar aonde você trabalha? Você brilhar realmente aonde você estuda? De você brilhar ainda onde você mora? Perante o seu familiar, perante os seus parentes? Começa a desenvolver esse coração da bem-aventurança. Começa a viver isso. Para você ver como esse coração segundo Deus, esse coração bem-aventurados, espalha alegria em aonde estamos. Ela espalha alegria e ele promove alegria e ele gera aquela verdadeira curiosidade. Como você pode estar tão feliz, tão alegre? Qual é o segredo? Porque as circunstâncias não te favorecem, mas você está feliz. Você está alegre. Você acorda bem todos os dias, você chega bem no trabalho todos os dias. Olha, como você consegue passar pela humilhação, como você consegue ser insultado, como você consegue dar então a outra face, esse tipo de coração. Vamos juntos então espalhar e viver essa verdadeira alegria? E eu os convido então a juntos então nas próximas semanas vamos detalhar mais o que Jesus tem aí nos ensinar sobre esta verdadeira alegria. E em nome de Jesus, vamos estar orando então, vamos pedir a bênção de Deus. Jesus, nós somos gratos pelo teu amor, pela tua graça e pela tua palavra. Nesta noite, Pai, nós queremos alinhar então as expectativas. Tantas vezes, Senhor, eu me frustrei porque eu estava com a expectativa errada, com uma expectativa mundana, contagiada pela cultura, Pai, dos meus dias. Mas o Senhor, ó Pai, tem me ensinado e me ensinou, Pai, aonde está a verdadeira alegria. E está aí na Tua palavra. Esses 8 pontos. Ter um coração humilde, quebrantado, manso, com fome e sede de fazer a vontade de Deus, um coração misericordioso, um coração limpo, pacífico, que sofre por amor a Cristo. Eis a base da felicidade. Olha o que vai gerar felicidade. E é isso que nós queremos. E, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, eu profetizo esse coração transformado. Que eles encontrem a verdadeira felicidade. Que eles sejam libertos de todo esse padrão mundano que tem buscado escravizá-los, que tem gerado frustração e tristeza. E que, em nome de Jesus, como cidadão dos céus que eles são, eles venham desfrutar dessa verdadeira felicidade. Que eles venham, Pai, chegar aonde o Senhor deseja que eles cheguem. Que eles venham aliar a expectativa deles com a sua, Jesus. Que eles venham experimentar os frutos da bem-aventurança. E eles venham ser luzes, venham brilhar como verdadeiros filhos do Senhor. Aonde quer que eles cheguem, venham trazer alegria, venham levar a verdadeira alegria. E eu oro a Ti, Deus, que assim venha acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, então, em nome de Jesus,